Olá, bom dia, Alessandro Mascarenhas, dando continuidade à parte do intestino. Vamos falar hoje um pouco sobre a microbiota, as bactérias intestinais que convivem conosco em simbiose. Obviamente que existem bactérias maléficas e aí podem ocasionar uma série de problemas, mas vamos falar principalmente de um hormônio muito importante e que mais de 80% desse hormônio é produzido pelas células intestinais a partir da conversão de um simples aminoácido. E esse simples aminoácido tem uma relação muito grande com a sensação de prazer. Olha só que caso interessante, principalmente as mulheres e principalmente quando estão dentro do período menstrual. É muito comum a gente ouvir no consultório, quando a gente pergunta sobre a relação que as mulheres têm com chocolate, né, que é muito intrínseco, isso é muito peculiar do sexo feminino, mas não somente ele, mas é muito profundo no sexo feminino. E principalmente durante o ciclo menstrual. É muito comum as mulheres relatarem, né, que o apetite para chocolate fica muito aguçado nesse período. E aí a gente pergunta, né, tá, qual que é a relação, o que isso tem a ver e o que nós podemos fazer para que possamos compreender melhor e entender, né, o que ou como nos comportar diante de situações dessas. É importante entender que o chocolate ele tem em si um componente, um aminoácido na realidade, né? E esse aminoácido ele é o precursor, ou seja, é o que vem antes de um hormônio poderosíssimo quando a gente fala de prazer, que é o hormônio serotonina. Isso mesmo. Hormônio serotonina, hormônio da felicidade, do relaxamento, do bem-estar, do prazer principalmente, e que está muito associado, ou melhor, a sua deficiência está muito associado a situações onde as pessoas experimentam desânimo, falta de vontade de fazer, ou um quadro mais grave denominado depressão. Tá? Então a depressão pode vir ocasionada por um período muito extenso com uma produção muito baixa do hormônio da felicidade, que é a serotonina. E isso pode desencadear então processos como, por exemplo, a depressão, mas não somente ela, como, por exemplo, a dificuldade de controlar os seus impulsos da alimentação. Entra aí o glutonismo, quando a pessoa começa a comer e não consegue parar. Muitas das vezes, se não em quase toda a totalidade, nesses casos de glutonismo, do apetite demasiado, né, sem fim, a pessoa não consegue se livrar daquela vontade de comer, daquela ânsia de comer. Muitas das vezes, se não quase na totalidade, isso está ligado diretamente a um problema emocional, ou seja, a pessoa começa a comer as emoções. É isso mesmo. Com a dificuldade de lidar com as emoções, e aí muito provavelmente em se tratando de relacionamento, porque uma das ações que as emoções ficam mais afloradas são nas relações interpessoais. Lidar com gente. Lidar com gente é uma arte, é uma habilidade, já dizia lá Jamil Albuquerque, lá do Mastermind, que eu tive a honra de fazer parte desse grupo, que a arte de lidar com pessoas é uma técnica, é um treinamento vindo lá da obra de Napoleon Hill. Então, ou seja, é como você saber lidar com pessoas. Para isso, precisa saber lidar com você primeiro. Então, gerir emoções é controlar as emoções com nós mesmos. E aí, aprendendo, praticando, repetindo isso, repetidas vezes. Depois, quando estivermos expostos com pessoas, a gente vai conseguir modelar, a gente vai conseguir manter o equilíbrio nas relações humanas. E isso traz para a gente uma tranquilidade, essa necessidade de ficar em paz consigo mesmo e com as demais pessoas, não aceitar as coisas, mas sim respeitar as que precisam, ter habilidade para modificar aquelas que é necessário modificar,
agindo de forma leve com as pessoas, mais firme, principalmente nas suas decisões. Então, quem gere bem as suas emoções não tem necessidade de engolir as suas emoções. Ela consegue dissipar a energia vindo das emoções, das relações interpessoais, sem precisar ter que ingerir essas emoções. Ingerir as emoções é quando você retém, você mantém aprisionado dentro de você o resultado daquela incapacidade de lidar com as suas emoções, principalmente nas relações humanas. E isso gera para você uma necessidade, né, de engolir as emoções. Mas você tem que formalizar, né? Você tem que transformar isso em algo real. Porque como é que você engole uma emoção, né? É uma coisa fictícia, é uma coisa intangível, né? Você lida com aquilo, não consegue dissipar aquela energia, não consegue lidar bem, e aí você acaba fazendo o quê? Retendo isso, você acaba digerindo, engolindo, não digere, fica guardado lá dentro. E aí você tem que somatizar isso, você tem que fazer isso ser consolidado através da ação. Então você começa a comer, olha que interessante, comer na quantidade das emoções que você está guardando dentro de você. É muito comum a gente falar sempre da obesidade mental. A cabeça está tão cheia de tanta coisa que o corpo se vê no direito de também colocar tanta coisa para dentro para ficar equiparado. Senão a cabeça pesa mais do que o corpo, você desequilibra e cai. Olha que analogia importante, né? Você tem tanta coisa na cabeça, de tanta informação que você recebe e retém, principalmente as emoções não bem ajustadas nas relações interpessoais, que você acaba ficando com uma congestão mental. Então essa cabeça fica tão pesada que se o corpo não aumentar o seu peso, você vai cair, você vai desequilibrar. E aí começa através da ingestão desequilibrada de nutrientes, de alimento, numa tentativa de equilibrar e equalizar o peso da cabeça com o peso do corpo para você poder caminhar. Então, quando a gente começa a comer as emoções, né, muito provavelmente a gente está tendo uma deficiência lá do hormônio da felicidade, que é a serotonina, que é o hormônio do prazer, que é a serotonina. Por quê? Porque as relações interpessoais do seu dia a dia não estão sendo capazes aí de te dar prazer. Você não está conseguindo aproveitar nessas relações porque você não está tendo habilidade de lidar com pessoas. Então as suas relações interpessoais sempre são ruins, sempre traz para você memórias ruins, sempre traz isso. E aí, se você não tem prazer e você tem que lidar com gente todos os dias, o tempo todo, acaba você tendo necessidade de fazer com que o seu corpo busque uma outra fonte de prazer. E se você não consegue produzir, ou melhor, se o seu intestino não está saudável, ele para de produzir serotonina. E como é que essa serotonina é produzida no intestino, que é o hormônio da felicidade, do relaxamento, do bem-estar? É através da captação de um aminoácido que, como eu comecei a dizer lá no início, ele está presente no chocolate, que é o triptofano. Então, o triptofano, que o chocolate é rico em triptofano, ele é o precursor do hormônio serotonina. E aí as células intestinais, quando estão saudáveis, elas conseguem converter o triptofano em H-triptofano, ou seja, é uma modificação na estrutura desse aminoácido que induz a produção do hormônio serotonina. Então, a partir da ingestão e transformação de um aminoácido presente na alimentação, que a gente citou, está muito presente no chocolate, por isso que no ciclo menstrual a mulher tem uma baixa de prazer, né? Ela se sente ali a mulher do Shrek, ela precisa buscar outra fonte de prazer. Então, por isso que às vezes ela busca o chocolate para comer o triptofano, converter ele e fazer com que o triptofano produza serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer. Aí ela tem uma amenizada, se sente bem. O grande problema de tudo isso é que logo depois, como ela comeu muito chocolate, vem o cérebro
trazendo para nós a sensação da culpa. Aí inicia mais um desequilíbrio emocional, mais uma emoção a ser engolida, e aí esse ciclo não tem fim. Aí eu vou lá para o chocolate de novo e vou comer mais chocolate. Óbvio, nem todas as pessoas vão fazer isso com o chocolate, né? Mas, por exemplo, todas as carnes, todos os produtos derivados de carne, né? Leite e ovos, são proteínas e, obviamente, tem em abundância o aminoácido triptofano. Então, para cada um vai ter uma preferência, mas o chocolate é muito evidenciado já, está muito bem fundamentado, que pelo menos quando as pessoas sentem uma baixa de prazer, elas têm uma predisposição maior para comer alimentos, como por exemplo o chocolate. Então, o que a gente precisa saber? Que o intestino produz mais de 80% do hormônio serotonina. Isso é muito forte, porque imagina você depender do seu intestino para ter felicidade. E aí imagina se você está num quadro de pessoas que o seu intestino funciona, por exemplo, só 3 vezes por semana. Ou você está no grupo de pessoas que o seu intestino funciona 4 vezes por dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por um lado, as pessoas imaginam que quanto mais vezes o seu intestino funcionar, melhor está. Principalmente que nós vivemos num país onde o número de pessoas que tem um intestino preguiçoso, ou seja, aquele intestino que não funciona todo dia, é muito alto. Então, ou seja, numa condição dessa, quem tem o intestino funcionando 4 vezes por dia, espera-se que é uma maravilha, que está tudo certo. E não é bem assim. Em média, desde que a consistência esteja aquela massa coesa do bolo fecal, ou seja, em média, se o intestino funcionar até 2 vezes por dia, desde que a consistência esteja boa, né, não esteja liquefeita, não seja diarreia, considera-se normal. 3 ou 4 vezes ao dia, precisa avaliar se tem alguma coisa errada, uma síndrome do intestino irritável, um problema na deficiência de alguma enzima, às vezes uma deficiência da vesícula biliar, por exemplo, né? Não está conseguindo digerir bem a gordura, ou mesmo algum problema, por exemplo, pancreático, às vezes alguma dificuldade na produção de alguma substância que, por exemplo, precisa quebrar proteína para digerir, e assim por diante a gente vai caminhando, tentando compreender. Mas enfim, se o seu intestino funciona 4 vezes ao dia, precisa reavaliar isso. Isso não é sinônimo de saúde. Por outro lado, se ele só funciona 3 vezes por semana, ou seja, a cada 2 dias que ele vai funcionar, também não está adequado. Você está acumulando toxina dentro do seu corpo. E isso não é legal. Por quê? Porque isso começa a fazer 2 coisas que podem não ser muito boas. A primeira, toxina ficando dentro do seu organismo, ela pode ser reabsorvida. E sendo reabsorvida, ela pode entrar para dentro do seu corpo e criar alguma alteração. Segundo, você vai criar matéria-prima principalmente para bactérias patógenas, aquelas que não devem se proliferar dentro do nosso trato gastrointestinal, dentro da nossa microbiota, que é a nossa flora intestinal. É interessante as boas bactérias, né, as benéficas, estarem predominantes, porque aí elas reinam ali, não deixam as patógenas aumentarem, e aí está tudo certo. Mas quando as patógenas começam a se proliferar, e normalmente elas são de origem anaeróbias, ou seja, elas precisam processar o resíduo do alimento por um processo fermentativo, que vai haver produção de gases e por aí vai, pode-se trazer alguma consequência, alguma patologia, por exemplo. E aí, se o seu intestino não funciona bem, se está ficando resíduo de lixo dentro do seu intestino, e aí a sua célula está adoecida, sua célula intestinal, né? Ela está adoecida ou não está com a saúde plena, e é ela que faz a conversão, né, de triptofano no hormônio serotonina, você vai ter a produção de serotonina diminuída. Aquele hormônio que é capaz de te dar um bem-estar, relaxamento, prazer, começa a diminuir. E aí avalia isso e experimenta, né? Como é que é um dia seu sem ter prazer, sem ter motivação para fazer as coisas?
você vai ter que ficar dependendo de um resultado externo, né? Ou seja, se você ganhar na Mega Sena, tá tudo bem, pelo menos momentaneamente tá tudo bem, né? Você pode estar de mau humor, você pode estar de mal com a vida, mas você ganhou na Mega Sena. Naquele momento você vai ter euforia suficiente para passar mais um dia, para tocar sua vida numa boa. Mas e quando o dinheiro acabar, né? Ou melhor, quando as pessoas começarem a chutar lá o bico da sua canela, que vai doer muito, e aí você vai ter aquela crise de raiva, de nervo, de fúria, de ira, e aí você está com um baixo astral, né? Sua produção de felicidade. Aí você bota dinheiro no bolso, começa a fazer as coisas, começa a perceber que nada que você está fazendo está te dando felicidade, está um saco vazio. E aí? O que você vai fazer com isso, né? É onde a gente às vezes faz aquelas indagações e aqueles julgamentos, mas fulano não entendo, fulano não tá tudo bem com ele não falta nada para ele, tá tudo bem com ele. Como é que ele se comportou desse jeito? A gente não entende. É exatamente isso, a gente não entende porque o que está vindo de fora não está influenciando no que está acontecendo lá dentro. O que está acontecendo lá dentro é uma falta de felicidade, uma falta de vontade, uma falta de sensação de bem-estar. E aí a pessoa se sente realmente como se fosse um saco furado. É um poço sem fundo. Tudo que joga lá dentro nunca é suficiente, né? Ou seja, a grama do vizinho vai sempre continuar sendo melhor do que a nossa grama. Então é importante entender que ter saúde intestinal é primordial para ter controle das nossas emoções, é primordial para ter felicidade, é primordial para ter prazer nas pequenas coisas que a gente faz ou nas pequenas conquistas que nós temos no nosso dia a dia. E tudo dado a capacidade das células intestinais, os enterócitos, na conversão e produção do hormônio da felicidade, que é o hormônio serotonina. Então, mais uma coisa importantíssima a ser sabida por nós em relação ao intestino, né? Primeiro, a produção do hormônio serotonina. Segundo, saber que essas bactérias que compõem a nossa microbiota ou a nossa flora intestinal, que elas podem ser boas ou ruins e que a gente tendo um bom hábito alimentar é muito mais fácil manter tanto as bactérias boas em maior quantidade, dominantes, quanto a saúde das células do intestino. E por outro lado, quando o intestino passa a não funcionar adequadamente, quando a gente vicia a comer determinados alimentos, que no vídeo anterior eu disse, como por exemplo o glúten, como o trigo, como a caseína, como a soja, como carne e derivados em grande quantidades por períodos muito longos, a gente acaba deixando resíduos na parede do intestino, nas microvilosidades. Isso vai oxidar, né? Isso pode oxidar a parede do intestino, iniciando um processo inflamatório. As células de defesa encapsulam essas partículas ali e aquilo vai diminuindo a nossa área de absorção, vai fazendo com que o intestino tenha que se dilatar. E é muito comum, por exemplo, a gente observar alguns caminhoneiros, né? Para dar exemplo, nada contra a classe, muito pelo contrário, compreendendo a dimensão da importância do trabalho deles na escoação de tudo que é matéria-prima e tecnologia que é útil no nosso dia a dia, mas enfim, que é uma prática comum, né? Eles trabalham uma jornada longa de tempo no volante, quando param para comer estão com muita fome e normalmente eles têm um hábito muito carnívoro, né? Então normalmente param em restaurante que tem rodízio, tanto é que há uma máxima, você está viajando, você quer comer um rodízio bom, você para no posto que tem muito caminhão parado, que provavelmente lá a comida é muito boa, né? É empírico, mas na prática a gente sabe que funciona. Então, ou seja, o caminhoneiro por si só, ele tem um hábito carnívoro e passa um período de jejum muito grande e quando come uma quantidade muito grande. E é muito comum encontrar perfil de caminhoneiros que as pessoas até nem são gordas, mas elas têm uma protuberância, um volume abdominal muito grande e não é aquela barrigona mole, é uma barriga dura. Tá, o que eu quero mostrar para vocês com isso? Essa barriga dura nada mais é do que
é tanto resíduo, principalmente derivado de carne, que vai sendo depositado do lado de dentro do intestino, na parede intestinal, nas microvelocidades, nas velocidades e microvelocidades, aquilo vai se aderindo, vai grudando, vai tampando a área de absorção, então o alimento passa a não penetrar mais ali, e aí, obviamente, o que o intestino tem a fazer é ir dilatando, aumentando, para deixar o fluxo continuar passando, né, que é o que a gente chama de luz intestinal. E aí, obviamente, com isso, esse intestino vai aumentando de tamanho, vai aumentando, a pele vai esticando, vai tendo uma distensão da parede abdominal e aquilo fica meio petrificado, né? Muito provavelmente é um candidato a um problema intestinal, mas enfim, tudo vindo de resíduos depositados dioturnamente ali dentro por um período muito longo e resíduos que o corpo não tem essa habilidade de remover. Às vezes uma dieta muito pobre em fibras, né? E aí por aí vai, às vezes uma ingestão inadequada de água também. E o problema de ficar e permanecer sentado, né, muito tempo, já é uma posição completamente anatômica, completamente contrária, né, à anatomia natural do intestino. Enquanto você, quando fica de pé, dá todo o estímulo para o peso da gravidade forçar o esfíncter anal para liberar o conteúdo que está lá no intestino grosso, o bolo fecal, para jogar ele fora. Quando você senta, você está travando esse processo, né? Você está impedindo esse processo de acontecer naturalmente. Então você diminui o estímulo para o intestino funcionar, tá certo? Então, enfim, são situações que não favorecem, né, a saúde intestinal. Então, enfim, é importante esses dois aspectos. Entender que, primeiro, intestino é o maior órgão produtor, ou melhor, é o órgão produtor da maior quantidade de serotonina que o corpo é capaz de produzir. E lembrando que serotonina é o hormônio do prazer, da felicidade. Segundo, as bactérias do nosso intestino que convivem bem com a gente podem ser modificadas, as cepas. Você tem uma benéfica que está dominante, dependendo do que você come, você pode modificar essa cepa para uma bactéria patógena, que pode desencadear uma série de patologias, uma série de doenças. A gente vai desde uma simples sinusite, rinite, que pode vir da migração de uma bactéria intestinal para as mucosas da face, falei isso no vídeo anterior, até uma depressão, uma ansiedade que está conectada ao sistema nervoso central, mas o seu intestino se conecta diretamente com o cérebro através do nervo vago. Então, não se assuste se um problema da cabeça tiver um fundo intestinal, ou seja, ele pode ter sido produzido lá no seu intestino e é um problema que está tudo certo porque há uma conexão direta, tá? Através do nervo vago. O cérebro dá 9 de cada 10 conexão cérebro-intestino, 9 quem comanda é o intestino, que passa essa informação para o cérebro. Então, ansiedade, depressão pode também estar associada com mau funcionamento intestinal. Espero que tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você. Mais uma vez, vai lá no meu canal no YouTube, Alessandro Mascarenhas, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação. Se fez sentido para você, compartilha com alguém que você entenda que vai fazer a diferença na vida dela. Fiquem todos com Deus.